Pedir para os irmãos então abrirem lá no Salmo 20. Hoje nós vamos dar uma olhada no Salmo 20, meditar com ele. Ele, claro, toda a Bíblia, né? Mas ele de uma maneira especial tem a ver conosco, até como igreja, como estamos passando. Lá no Salmo 20, 9 versículos, então vai ser fácil para acompanhar aí. Bom, meus irmãos, o Salmo 20 ele foi escrito por Davi como uma oração antes de ele ir para a batalha. O Salmo 21, logo a seguir, oferece louvor pela vitória. Parece que Davi entrou no santuário para orar antes de ir para a batalha. A maioria dos estudiosos entende que o Salmo 21 está conectado, o Salmo 20 está conectado com o 21. Enquanto que o primeiro registra a oração do povo ao Senhor em favor do rei na batalha, o segundo, o Salmo 21, traz louvor a Deus pela vitória e pela oração respondida. Só para saber que, para a gente olhar esse salmo agora e perceber que o Senhor também já respondeu, foi favorável a ele. E assim como Israel tinha suas lutas como nação, inumeráveis lutas lá, nós, povo de Deus, também tem lutas nessa terra, nesse mundo, nessa vida. E a semelhança está aí nas aflições. Como é que a gente lida com elas? Diferentemente de Israel, que é a congregação e que orava pelo seu rei, nós não temos rei hoje. O nosso rei é o Senhor Jesus. Então, onde nós nos colocamos nesse salmo tem muito mais a ver com a congregação do que com os outros personagens, que é o caso o rei Davi. Então, meus irmãos, nós temos as nossas lutas na vida, as nossas batalhas, as nossas aflições. Temos um Rei Supremo que nos lidera na luta, como com um ânimo diante de nossas batalhas que a gente pode ou nos anima a enfrentar essas batalhas. E assim como Israel, contra os nossos inimigos, sejam eles espirituais, sejam eles físicos. As aflições, elas vêm de maneira espiritual, desânimo, desencorajamento, mas às vezes vêm através de uma enfermidade ou de uma perda, seja ela financeira, seja ela material. O fato é que todos nós temos as nossas aflições, as nossas lutas. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Foi o que o Senhor Jesus disse. No mundo passai por aflições. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E como nós temos o nosso rei, como o povo de Israel tinha o seu Deus, nós também podemos vencer. E é disso que o Salmo 21 vai tratar, que eu queria discorrer. Uma vez que Davi está na posição de rei nesse salmo, e não como um cristão comum, ele se identifica muito mais com Cristo do que conosco. Nossa identificação nesse salmo, como eu já disse, se refere mais ao povo. O Salmo 20, ele apresenta um povo, a congregação de Israel, reunida orando pela vitória de um rei, em uma batalha iminente. Tipo assim, tinha uma batalha marcada para segunda-feira e no domingo eles se reuniram, o rei orou a Deus, adorou a Deus, e o povo orou para o rei para que o rei fosse à luta e saísse então vitorioso. Então o povo ora para que Deus abençoe o rei durante a luta, o dia da angústia. Eles oram para que Deus forneça apoio a Davi, tanto espiritualmente do santuário, quanto militarmente de Sião. Sião, na verdade, é um outro nome para a cidade de Jerusalém. Então, a oração da congregação é para que os apelos do rei Davi pela vitória sejam atendidos. O povo deseja celebrar a vitória de Deus por meio do seu rei. Isso vai do versículo 1 ao versículo 5, quando a congregação está orando, então, a favor do rei. Depois Davi ora, a ideia está ali nos pronomes. Nós, quando ele diz assim no 6, agora sei, é como se trouxesse para ele, ou juntamente com a congregação. Então Davi ora para descrever a sua confiança em Deus, e ele se refere ao poder de Deus,
da mão direita de Deus, implicando um poder total do Senhor. Isso é contrastado com o único poder disponível para os reinos mundanos, que o Salmo vai nos dizer que são carros, cavalos, são símbolos dos exércitos da época. Então, em comparação, Davi e o povo de Israel estava confiando em algo muito mais potente, muito mais confiável do que exércitos humanos, incomparavelmente maior, cuja grandeza e o seu poder é insondável, que é o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ou o eu sou, como muitas vezes Jesus se referiu a ele na carta de João. Então o Salmo termina da mesma forma que começou, com uma oração sincera do povo para dar a Davi a vitória na sua batalha. Por que eu dei essa introdução para vocês? Porque agora eu vou orar, depois a gente vai olhar o Salmo. Aí vocês vão ter uma visão do Salmo geral, para que a gente possa, então, entender e compreender como Deus, como o povo e o Deus agiam, que foi através dessa oração. Então vamos orar, depois vamos ler o Salmo novamente, aí já com essa perspectiva, do versículo 1 ao capítulo 5, o povo orando, a congregação orando pelo seu rei, do 6 ao 8, o rei orando, e provavelmente o último, todos oraram. Todos oraram. Senhor nosso Deus, nós te adoramos. Através do nosso louvor, seja através das orações, seja através da música, atos de louvor, Senhor, nós te adoramos. E te agradecemos, ó Deus, primeiramente porque Tu és o nosso Deus, o grande Rei, que tudo pode e que para Ti nada é impossível. Nem crise, nem dia na angústia, nem aflição que Tu não possas nos ajudar a superar. Por isso te entregamos, Pai, nessa manhã, esse tempo com a Tua palavra, no Salmo 20, e pedimos a Ti, e reafirmamos o que já foi pedido aqui, que o Teu Espírito nos conduza na Tua palavra, e a torne eficiente e eficaz na nossa vida, de maneira que traga frutos de justiça, atos de louvor, anúncio da Tua tão grande salvação através de nós, através desta igreja. Obrigado, Pai, pelo Salmo 20, Tua palavra, por essa circunstância, por tudo que ocorreu aqui com Davi. E que seja, Senhor, para a honra e sempre a glória do Teu nome. Assim oramos, no nome precioso daquele que é o Rei dos Reis, o nosso Rei, o Senhor Jesus. Amém, Senhor. Então, vamos olhar o Salmo, então, agora dessa perspectiva. A perspectiva dos primeiros cinco versículos são a perspectiva da congregação orando pelo rei. O rei provavelmente já tinha ido no santuário, no tabernáculo, feito as suas orações, é o que mostra o Salmo, seus atos de adoração, seus sacrifícios de louvor lá, e aí o povo então ora para esse rei, para que esse rei tenha vitória na sua batalha. Vamos ler lá, então. Oração a favor do rei. O Senhor te responda no dia da tribulação, o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro, desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória. E em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Aqui então ele muda, Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com vitoriosa força da sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao rei e responde-nos quando clamamos.
Então, meus irmãos, minha proposição para vocês hoje, o meu desafio para nós hoje é que nós confiemos em Deus e a Deus as nossas lutas, reconhecendo a sua soberania e pedindo a sua vitória. Eu os estimulo, eu os incentivo a confiar em Deus, as suas aflições, as suas lutas dessa vida, reconhecendo a grandeza, o poder dele para ajudar-nos a superarmos isso. E pedimos então êxito e sucesso, seja lá nos nossos planos, nos nossos propósitos de vida. E as razões são duas razões. Uma é o próprio Salmo, que fundamenta isso, a minha proposta para vocês, o meu desafio para vocês. E o segundo é porque em Cristo somos mais que vencedores. Abaixo temos versículos: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou e se entregou a nós. Esse verso está depois daquele trecho que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Morte? Inimigo? Espada? Doença? Angústia? 1 João 5,4 diz assim, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crer ser Jesus Cristo, o Filho de Deus? E por último, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo, passai por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o Salmo 20, ele é uma oração coletiva que serve como um prelúdio para uma batalha. O estudo bíblico do Salmo 20 mostra que o povo de Deus recorre ao Senhor e confia no Senhor diante das tribulações, diante das lutas e, no caso aqui, de uma guerra, de uma batalha iminente. E essa é uma invocação à confiança a Deus e um lembrete de que a verdadeira vitória pertence a Ele. Eu dividi então esse salmo em 3 partes para que a gente possa melhor entender e compreender ele, né? A primeira parte é confiando em Deus na batalha, uma oração pela vitória do rei, que vai dos versículos 1 a 5. Reconhecendo a soberania de Deus, um encorajamento pela fé no Senhor, que vai dos versículos 6 a 8. E clamando pela vitória divina, uma petição final ao Senhor por salvação e vitória, que é então o versículo 9. Portanto, meus irmãos, confie em Deus. Ele te responderá no dia da sua tribulação, no dia da sua aflição. É o que esse salmo mostra. É o que nós vimos naqueles versículos aí. Parte 1. Então, a parte 1. Confiando em Deus na batalha. Uma oração pela vitória do rei. O Salmo 20 mostra o povo de Deus orando fervorosamente por seu rei. E a preocupação especial com o seu líder deve ser entendida no contexto de que o rei era um ungido de Deus diante do povo. Além disso, a gente precisa lembrar que a dinastia de Davi havia sido escolhida por Deus para ser da linhagem através da qual viria o Messias, o ungido de Deus, o nosso rei. Durante as minhas leituras e pesquisas aqui, eu vi um escritor cristão, o nome dele é William Forsythe, e ele estava comentando o dia do problema. Por quê? Porque o versículo 1 diz assim, o Senhor te responda no dia da tribulação. Algumas Bíblias dizem no dia da angústia. O Senhor te responda no dia da angústia. E esse dia chega mais cedo ou mais tarde para todos. As nações têm seu dia de angústia, elas são visitadas pela pestilência, pela fome, pela guerra, pelas disputas internas que levam a guerras civis. Mas nós, os indivíduos, as pessoas, também têm seu dia de dificuldade.
E você quer ver um dia de dificuldade? Inclusive, Jó teve seus dias de dificuldade. Normalmente, os dias de dificuldades é um problema, é um teste para nós. E ele mostra que tipo de pessoas somos. A pergunta aqui é, será que o dia que chegar a angústia, a gente vai fazer que nem o povo, recorrer a Deus? E até com um certo ar de segurança, como a gente descansando no poder de Deus, e fazer com que esse grande problema que leve o povo, o rei, a congregação a se aproximar de Deus? Muitas vezes as aflições vinham a nós como provações, para que nós nos aproximemos de Deus, para que nós confiemos nele, para que de forma prática, não só de boca, a gente confie de fato. De fato. Então, o escritor, o William, diz aqui, no dia de angústia, dirija a tua alma a Deus. Na prosperidade existem muitas ajudas, mas na adversidade, quem que as pessoas procuram? Quando chegar o dia da angústia, as pessoas vão buscar a Deus. Quanto mais séria a angústia, mais eles vão se lembrar de Deus. E muitas vezes nós pensamos só Deus pode fazer alguma coisa, porque nós olhamos para os meios e não vemos, olhamos para os recursos e não vemos salvação. Então, esse versículo 1, o Senhor te responda no dia da tribulação, o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança, abre a congregação de Israel no tabernáculo, orando uníssono por Davi, enquanto ele se prepara para a batalha. A descrição, o dia da angústia, indica uma batalha iminente. A congregação então pede ao Senhor que responda a Davi, que havia entrado no tabernáculo para orar e oferecer sacrifícios. A congregação também ora para que o Senhor mantenha Davi seguro, e o povo ora a Deus buscando a proteção divina. Acho que é interessante também a gente notar que nesta parte o salmista emprega a expressão o Deus de Jacó, o Deus de Abraão e Jacó. Ele chama o Deus de Jacó não apenas para distingui-los de deuses falsos, mas como um argumento para reforçar a oração, porque Deus fez uma aliança com Jacó e a sua posteridade. E também porque Deus é fiel às suas promessas, Ele é fiel às suas alianças. Ao passo que nem Davi nem Jacó foram, mas Ele é fiel às suas promessas. Nós muitas vezes somos infiéis, mas o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel. E é importante destacar que, embora eu já tenha comentado no início, que o rei na antiga aliança é o Cristo na nova aliança, o nosso rei. Nós vivemos hoje com a nova aliança, ou debaixo da nova aliança, e o nosso rei é o Senhor Jesus. O povo de Deus, a igreja, tem Cristo como seu líder, ungido, aquele que oferece sacrifícios como Davi ofereceu, a gente vai ver logo mais a seguir, e dá a vitória. Orar pelo rei não é a mesma coisa que orar pelos pastores. Os pastores não são os reis aqui. Então, de acordo com esse salmo, nós oramos, adoramos o Senhor Jesus. Ele é o nosso ajudador. O versículo 2, do seu santuário te envio socorro e desde Sião te sustenha. Faz referência ao santuário como um lugar de santidade. O santuário estava em Sião, o lugar onde a arca de Deus estava localizada. Naquele contexto, Jerusalém é a fortaleza de Sião e era vista como um tipo de capital do reino dos céus estabelecido aqui na terra. E esse verso, ele destaca a importância da manifestação da presença de Deus no meio do povo, como fonte de socorro e de vitória. O versículo 3, lembra-te de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Encontramos uma referência aos sacrifícios e ofertas a Deus, que são vistos como um ato de consagração ao Senhor. Como um ato de consagração ao Senhor. No contexto do Antigo Testamento, esses rituais não eram meras formalidades, mas sim um meio de buscar a vontade de Deus, render-lhes graça e ter comunhão com Ele.
Davi era esse rei aqui, nessa história ou nessa oração. Um homem consagrado a Deus. Nós falamos logo mais aqui de consagração. Né? Atos de adoração. Atos de louvor. Atos de reconhecimento da grandeza de Deus. O versículo 4, conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. O versículo 4 traz a oração de que Deus conceda ao rei os desejos do seu coração e faça ele prosperar, ter êxito nos seus planos. Mas é importante a gente entender aqui que esta não é uma petição para que Deus faça tudo o que o coração do rei deseje. Este verso deve ser entendido em conexão direta com os versos anteriores que mostram um rei comprometido com Deus, comprometido com a sua palavra e com a adoração do único Deus vivo e verdadeiro. Dessa forma podemos dizer que os desejos do coração citados neste salmo são os desejos do coração de alguém completamente dedicado, devotado ao Senhor, que reconhece a importância da presença de Deus, alguém que tem como sua maior preocupação estar em plena comunhão com o Senhor. Considerando tudo isso, esse versículo mostra também que a estratégia humana, ela é limitada, e que a verdadeira vitória só pode vir de Deus. Me lembrei de Provérbios 3, 5, 6, que diz que entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais dele fará. Promete que se confiarmos totalmente no Senhor, aceitarmos a sua vontade, ele nos guiará. Davi não havia dependido do seu próprio entendimento ao se preparar para a batalha. Ele havia adorado o Senhor, buscado a sua vontade. Tiago também dá essa mesma orientação. Né? Quando você for fazer teus planos, os teus desígnios, busque a vontade de Deus. Eu farei isso ou aquilo se, lembram? Deus quiser. Deus quiser. O versículo 5 diz assim: celebraremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Versículo 5, finalmente, serve como um grito de guerra e um sinal de vitória, onde o povo declara que ergará estandartes, bandeiras, em nome de Deus. Este ato simboliza a confiança do povo em Deus pela vitória. Em outras palavras, esse verso mostra como o povo de Deus tinha certeza da vitória antes mesmo da batalha começar. Então, meus irmãos, confiemos em Deus. Confiemos a Deus as nossas lutas, reconhecendo a sua soberania, pedindo a sua vitória. A vitória do cristão não está na circunstância em si, mas na fé que vence o mundo. A vitória não é meramente como Deus muda as circunstâncias, mas é o que Deus faz na vida de um cristão através das circunstâncias. Jó venceu não porque recuperou a sua prosperidade, mas porque viu o Senhor, conheceu mais o Senhor. Saul perdeu a batalha, não porque temeu, Saul perdeu o seu reinado, porque temeu mais aos homens, mais os meios, mais os recursos do que a Deus. 1 Timóteo 2,4 fala de Demas. Demas perdeu não porque sua vida piorou, mas porque ele amou o presente século mais do que a Deus. Confie em Deus. Deus vai te responder no dia da angústia, no dia da aflição, nas tuas dificuldades. Confie nele. A parte 2, então, está nos versículos de 6 a 8, reconhecendo a soberania de Deus, um encorajamento pela fé no Senhor.
Aqui então muda o pronome, né? Lá era nós, era a congregação orando pelo rei. Aqui é como se fosse o rei Davi, ou alguns comentaristas dizem juntamente com a congregação, mas falta é que muda aqui. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, e ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. A identidade, então, como eu disse, de quem fala nessa parte do Salmo é discutida entre os estudiosos. Alguns acreditam que se trata do próprio rei, enquanto que outros acreditam que se trata de uma fala unificada, ambos, né? Seja qual for o que se tem nessa sessão, é uma expressão de confiança inabalável na vitória que vem de Deus. Que vem de Deus. O versículo 6, então, é uma confissão de fé no Senhor, afirmando que Deus do seu santo céu haveria de responder favoravelmente àquela oração com poder salvador de sua mão direita. E este verso deixa muito claro que a vitória é assegurada não por méritos humanos, mas pela graça e pelo poder de Deus. Em sua aliança com Davi, o Senhor tinha dito a Davi: eu estive com você onde quer que você andasse e exterminei todos os teus inimigos de diante de você. 2 Samuel 7:9. O Senhor também garantiu a Davi que ele teria descanso de todos os seus inimigos. 2 Samuel 7:11. Como um homem de fé, Davi levou as palavras do Senhor ao pé da letra. Ele tinha certeza de que o Senhor lhe daria a vitória na batalha que se aproximava. Ele conhecia o Senhor. Ele adorava o Senhor. E aqui nesse versículo ainda faz referência à mão direita do Senhor. A mão direita do Senhor protegeria e salvaria Davi. A mão direita, esse símbolo na antiguidade, é um símbolo de força e poder. Por isso está aqui a soberania de Deus, força e poder. Quem é como nosso Deus? Quem é tão grande como Ele? Há, porventura, outro Deus semelhante a Ele? Você já ouviu falar de outro Deus maior que esse? Não. Esse é o nosso Deus, o nosso Rei, em quem devemos confiar, para que possamos, então, superar as nossas lutas, seja lá qual for na nossa vida, para que possamos ter êxitos nos nossos planos, nos nossos empreendimentos, seja na família, seja na igreja, seja no trabalho, seja na área financeira. Com a vitoriosa força da sua destra. O versículo 7, então: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos no nome do Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor, nosso Deus. É o mais lembrado versículo desse salmo, né? Eu tenho uma musiquinha lá da época do Asaf, né, quando eu era solteiro ainda, né? Essa semana, quando olhava esse salmo, eu ficava ouvindo, né? Uns confiam em carros. Turma mais antiga aí, a turma do meu tempo lá vai lembrar disso, né? Então esse versículo é o versículo mais falado, mais lembrado, e para mim ele é o versículo central do Salmo. Ele é o versículo central, e baseado nele que eu desafiei vocês a crescer em confiança no Senhor. A crescer em confiança no Senhor, para que no dia da luta, no dia da aflição, da dificuldade, dos problemas, você encontre ajuda no nosso Rei, no Senhor Jesus. E nesse então, com essas palavras, a oração do Salmo 20 contrasta a confiança em recursos militares, como carros, cavalos, com a confiança no nome do Senhor. O povo de Deus reconhece que os recursos humanos, por mais que pareçam formidavelmente poderosos, são inúteis.
sem a bênção de Deus. Não adianta você ter recursos, meios para fazer os teus empreendimentos, os teus planos, os teus desígnios, ou até mesmo para lutar contra o dia da angústia, se o Senhor não dá a aprovação, dá a bênção. Porque isso pertence a Ele. É Ele quem dá. Então, enquanto os ímpios se vangloriam em seus recursos terrenos, o povo de Deus sabe que a glória está no nome santo de Deus. Também nesse verso, pela terceira vez, a oração do Salmo 20 faz menção do nome de Deus. O povo que clamava ao Senhor por auxílio não tinha dúvida de que Deus estava entronizado em seu meio e que aquela batalha não era motivada simplesmente por meros propósitos terrenos, mas principalmente pela defesa do seu nome, da glória do seu nome. Lendo um artigo do John Piper sobre esse versículo, uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos. Está a lei já da confiança. Nos gloriaremos, nos alegraremos, nos celebraremos no nome do Senhor. Então, o nome do artigo do John Piper diz assim: use os meios, mas não confie nos meios. Confie em Deus. Confie em Deus. Isso parece tão simples em princípio, mas na prática, nós, pecadores, somos inclinados a confiar nos meios. Ou às vezes em nós mesmos e não em Deus. Repetidamente eu faço planos, e aí eu vejo o meu entusiasmo inicial aumentar, e aí dá alguma coisinha, o entusiasmo diminui. Isso é quando essa volatilidade dos nossos sentimentos, com os nossos empreendimentos, isso é o quê? Que a gente está confiando nos planos. A gente está confiando nos planos, e não em Deus. Não há dúvida de que Deus quer que usemos os meios para fazer a sua obra, mas da mesma forma Ele quer que não confiemos nesses meios. Provérbios 21, 31 diz assim, o cavalo está pronto para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor, ou pertence ao Senhor, ou aqui mesmo, Uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós confiamos no Senhor nosso Deus. A nossa vitória, ou a nossa vida vitoriosa, ou o nosso êxito, depende de Deus. Aliás, todo o êxito depende de Deus. Todo o êxito. Hoje de manhã, eu acordei e estava ouvindo um pouquinho, um minuto lá e o pessoal estava decepcionado com alguns, não é artista, o pessoal das Olimpíadas lá, como é que é? Os atletas, que foram para lá assim, e a imprensa toda, esses caras vão ganhar medalha, é a medalha certa, vamos fazer e vários que eram para ter medalha de ouro, nem sequer se classificaram. Por quê? Tudo, meus irmãos, pertence a Deus a vitória, é o Senhor quem dá a vitória, pertence a Deus. Em todas as nossas lutas, não devemos confiar nos nossos próprios recursos, mas confiar no Senhor. O Salmo 33 diz assim, Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso escudo. Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no teu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 7. E o melhor de todos, que é para nós cristãos, que não está relacionado com a antiga aliança, está lá em Hebreus 3, 6. Hebreus 13, 6. Afirmemos confiadamente, o Senhor é o meu auxílio, quem me poderá fazer o homem? Afirmemos confiadamente, ousadamente, determinantemente, Ele é o nosso auxílio. Ele é o nosso auxílio. O verso 8, eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos em pé. Davi faz uma ilusão a batalhas passadas, nas quais o exército de Israel sofreu revés temporários. Ele teve perdas temporárias, ou ele parecia que estava sendo derrotado temporariamente. Um desses exemplos está lá em Êxodo, capítulo 17, sobre uma batalha quando uma tribo pagã de Amaleque, uma tribo muito grande,
Moisés estava no topo de uma coluna com o cajado de Deus em sua mão. A batalha, quando ele estava com a mão e o cajado levantado, né, Israel prevalecia. Mas devido ao tempo e o cansaço, às vezes a mão dele baixava, e aí a tribo de Amaleque, os ímpios, os pagãos, prevaleciam sobre Israel. Quando ele se cansou, Moisés sentou-se numa pedra e Arão e Ur levantaram suas mãos. Suas mãos permaneceram firmes até o pôr do sol e Israel derrotou os amalequitas. Da mesma forma, quando oramos, é bem provável que o inimigo caia. E nós, como Davi, como Israel, levantemos e permaneçamos em pé. Então, de fato, Pastor Douglas, a oração é fundamental nas nossas vidas, na vida da igreja, para que nos levantemos, para que permaneçamos em pé e para que tenhamos vitória. Em todos os casos, o versículo 8 reitera a ideia de que quando os inimigos podem cair e falhar, o povo de Deus permanecerá de pé, pois a sua confiança está no Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você quer permanecer caído ou prostrado, é só você parar, né, de orar, de adorar a Deus. Né? Então, meu irmão, Deus não quer isso. Deus quer que nós sejamos vitoriosos na nossa vida, que nós tenhamos êxito. Essas lutas, essas batalhas, esses desânimos, é para nos unir como igreja, é para nós lutarmos contra isso, é para nós nos envolvermos mais com o Senhor, com a sua obra, com o reino dele. Esse é fato. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, cito de novo aqui a minha preposição para que você não esqueça. Eu os desafio, eu os estimulo a confiar as suas lutas, as suas aflições desta vida ao Senhor, reconhecendo a sua soberania, pedindo êxito, pedindo sucesso, pedindo vitória para a sua vida, para os seus empreendimentos, para os seus planos. Confie em Deus. Ele responderá no dia da tua crise. Confie nele de todo o coração. Ele é o soberano, o vitorioso. Todo o poder pertence a ele. A sua grandeza, como diz o Salmo 73, é insondável. Lucas diz que para Deus nada é impossível. Ou seja, tudo é possível. Tudo é possível. A parte 3, então, o último versículo, versículo 9, diz assim: clamando pela vitória divina. O salmo, então, se encerra com um clamor coletivo por salvação e vitória. A congregação clamou ao Senhor para responder à sua oração e salvar o rei. Com uma repetição desse tema básico, o salmo termina como começou. O povo de Israel se curvou ao rei soberano, Deus, o Senhor, e olhou para ele em busca da vitória. Nesse versículo, a oração do Salmo 20 é encerrada de modo a reconhecer que a vitória final, então, sempre pertence a Deus. E isso quer dizer que, em sua conclusão, o Salmo 20, para nos relembrar, uma vez mais, relembra a soberania de Deus, o rei cujo governo jamais terá fim, e, de acordo com a sua providência, intervém no momento certo a favor do seu povo. Além disso, em última análise, esse salmo aponta para a pessoa de Cristo, o verdadeiro rei, o rei dos reis, a quem Davi apenas prefigurava, e que trará a vitória final sobre todas as forças do mal. Davi era um rei terreno, mas ele reconheceu que o Senhor é o rei da glória. Tanto que ele escreveu no Salmo 24, 10, quem é o rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o rei da glória. No Salmo 95, o Senhor é o grande Deus, um grande rei acima de todos os deuses. Como a congregação que orou por Davi, os cristãos também devem ter em mente que a pessoa a quem devemos orar é o rei soberano do universo,
o Senhor Jesus. E como já disse anteriormente, para o Senhor Jesus, para o nosso ajudador, para o nosso auxílio, nenhum fardo é pesado demais para ele levantar. Nenhum problema é grande demais para ele resolver. Nenhuma barreira é forte demais para ele quebrar. Ele responde quando o invocamos. Jeremias 33, 3 diz isso. Mateus 7, 7 a 8. Hebreus 4, 14 a 16. Portanto, meus irmãos, acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Eu queria compartilhar com os irmãos algumas aplicações para a nossa vida que a gente pode tirar desse salmo. O salmo é uma oração pela ajuda, proteção e vitória, pela bênção de Deus. E ela frequentemente é recitada para proteção e sucesso em vários empreendimentos. Mas ela enfatiza a importância de confiar no nome de Deus, de buscar a sua orientação. Então, meus irmãos, ore por orientação e sucesso para que a vontade de Deus seja feita na nossa vida, na vida da igreja. Comece reconhecendo a importância de buscar a orientação e o sucesso de Deus em seus empreendimentos. Assim como o salmista ora por vitória, saúde, apoio de Deus, traga as tuas próprias aspirações, teus planos, preocupações a Ele em oração. Ore por orientação, para que tu faças a vontade de Deus. 2. Confie no nome de Deus. O Salmo destaca o significado de confiar no nome do Senhor. Em sua vida, desenvolva uma confiança profunda, permanentemente no caráter de Deus e na sua capacidade de guiar, de proteger, de prover para você. Porque, de fato, nós só existimos nesse mundo e nos movemos e interagimos porque o Senhor nos dá ar, nos dá fôlego. Não, nem isso a gente faria, nem respirar poderíamos. 3, lembre-se da fidelidade passada de Deus. O salmista relembra exemplos passados da libertação de Deus. Lembram do Egito lá? As carruagens perseguindo o povo e Deus protegendo. Então o salmista relembra esses exemplos, e em sua vida lembre-se e celebre a fidelidade de Deus em suas próprias experiências. Reflita como Deus o ajudou a superar algum desafio, alguma experiência que tenha tido com Ele, alguma necessidade que Ele supriu para ti. Lembre-se, o Senhor é fiel às suas promessas. 4, reconheça a soberania de Deus. O Salmo reconhece Deus como uma verdadeira fonte da vitória e do êxito. Na sua vida, reconheça a soberania de Deus sobre todos os aspectos e os resultados dos seus esforços. Entregue seus planos a Ele, à vontade dEle. 5, eu coloquei aqui apoio da comunidade e apoio à comunidade. O salmista menciona a resposta da congregação à sua oração. Busque o apoio da igreja, meus irmãos. Compartilhe seus pedidos de oração. Permita que outros juntem-se a você. Permita que outros possam te amar, me orando, tendo um tempo com você. Ou ame a igreja, ajudando os outros. Estando juntos, próximos. Vocês lembram da oração do Senhor Jesus? O que ele orou lá em João 17? Para que todos nós sejamos um, como Ele é com o Pai. Um. Agora, se nós não estamos juntos, se a gente não vem naquele momento como esse, de culto, de consagração, então vamos nos estimular a estarmos juntos, unidos. Não só aqui, né, mas no almoço, sei lá, durante a semana, unidos, juntos. Então, ore pelas bênçãos e pela orientação de Deus, para que Deus apoie os planos, os teus planos, os planos da igreja. Porque para mim isso também é uma demonstração do amor de Deus. Não é só porque eu não gosto de alguém, ou daquilo, ou de um programa, né?
eu tenho o dever de amar os irmãos. Estarei amando a igreja quando eu amo os irmãos. E isso é o que o Senhor Jesus espera de cada um de nós. Então não se afaste. Pelo contrário, esteja junto. Isso é o que Deus quer que você faça pela fé, não pelos teus sentimentos ou pelas tuas emoções. Confie em Deus, obedeça que Ele transforma, inclusive, esses sentimentos, essas coisas. Sexto, viva com integridade. O salmista ora por um coração puro e irrepreensível. Em sua vida, priorize a integridade moral e ética. Esforce-se para viver de uma maneira que agrade a Deus. Uma maneira que as tuas palavras, que as tuas atitudes, até mesmo os teus gestos, estejam alinhados com princípios bíblicos que agradem a Deus. Inclusive a mente também. Nós somos muitas vezes assaltados. Muitos pensamentos maus nos assaltam nossa mente. Vamos lutar contra isso. Porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os poderes que habitam as regiões. E por último, envolva-se em atos de adoração. O salmista oferece sacrifícios e holocausto como atos de adoração. Em sua vida, pratique atos de adoração, atos de devoção a Deus. E isso inclui, como já disse aqui, frequentar a igreja, enfim, estar junto com os irmãos em comunhão, conversar a respeito das coisas do reino de Deus, participar das cerimônias e oferecer, então, o seu tempo e recursos para servir a outros. Meus irmãos, confiemos em Deus. Confiemos a Deus as nossas lutas, reconhecendo a sua soberania, o seu poder, a sua grandeza insondável de Deus. Por isso que eu os estimulo, por causa do salmo que eu acabei de expor para vocês. O Salmo 5 diz que eles acreditavam na vitória mesmo antes da batalha acontecer. Por quê? No versículo 5, porque confiavam em Deus. Nós podemos de fato celebrar a vitória, porque Cristo venceu por nós. Nós já somos mais que vitoriosos, inclusive, o que a Bíblia diz. A grande batalha das nossas vidas não é pelo sucesso, pela saúde ou felicidade, mas pela eternidade das nossas almas, para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor. É pela proclamação da glória de Deus através das nossas vidas como corpo de Cristo. As nossas circunstâncias terrenas passam, mas eu e você, o povo de Deus, estamos guardados, protegidos no amor de Deus para aquele grande dia quando o veremos face a face. As lutas terrenas, elas vão acabar, mas nós ressurgiremos vitoriosos e radiantes diante do Senhor. A fé que vence o mundo olha para essa realidade. A batalha já está vencida, ainda que soframos. A igreja não sucumbirá, ainda que pareça apática. Se com Cristo morremos, com Ele reinaremos. Nada pode nos separar do amor de Deus. Como disse lá no início, Romanos 8,37, em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. 1 João 5,4 diz, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. João 5,5 disse, quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E por último, tão conhecido como nós, João 16,33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Não a paz do mundo, a paz em mim e a paz de mim. No mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Confie em Deus. Confiemos em Deus. E Ele nos responderá no dia da crise. Vamos orar.
Senhor nosso Deus, nós nos prostramos diante do teu alto e sublime trono, diante do teu trono de graça e de verdade, e o adoramos, porque o Senhor em Cristo, que se sacrificou por nós, e que tu o aceitaste do seu sacrifício, nos tornou vitoriosos. Hoje, Senhor, estamos na posição, no status de vencedores sobre o pecado, sobre o mundo, sobre a morte, sobre os nossos inimigos. E mais que isso, mais que vitoriosos, porque o Senhor nos ajuda, mesmo nas tribulações e nas aflições desta vida, que muitas vezes servem para demonstrar o quanto nós te amamos. Amamos e te obedecemos, apesar das aflições. Isso demonstra que o nosso amor por ti é maior do que as aflições. Mas, Senhor, pedimos a ti, então, que o Senhor nos conceda a graça, para que no dia da angústia nós confiemos em ti. E dá-nos essa certeza da tua ajuda, para que nós nos gloriemos, nos regozijemos na tua vitória. Honra, glória e louvor a ti para sempre, nosso Rei. E oramos assim agradecidos, com louvor nos lábios, no nome mais que precioso do Rei da glória, do Rei dos reis, do soberano, o Senhor Jesus. Amém, Senhor.